Tiago, capítulo 1, versículo 26 e 27. Tiago está quase no final do Novo Testamento, quase lá no final da Bíblia, um pouco antes de Apocalipse, de João, de Pedro. Vamos ler então Tiago 1, 26 em diante. Se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades, e não se deixar corromper pelo mundo. Vamos orar. Senhor meu Deus, fale conosco nesta tarde, pois a palavra do Senhor é fiel e poderosa. A tua palavra realmente, ó Pai, fala e trata com cada um de nós, em cada necessidade e em cada área da nossa vida, Pai. Por isso nós nos submetemos ao Senhor, nos entregamos diante do Senhor nesta hora, nos aquietamos na Tua presença, pois queremos ouvir a Tua voz, queremos perceber, ó Pai, de todas as maneiras a manifestação da Tua presença. O Senhor está aqui, Jesus, operando em cada coração, curando, restaurando. O Senhor está no meio de nós, o Senhor habita no meio dos louvores da Tua igreja. Quando nos reunimos em Teu nome, o Senhor prometeu estar presente no meio de nós. Por isso nós sabemos e cremos que o Senhor está aqui conosco nesta tarde, Jesus. Por isso nós prestamos toda a reverência ao Senhor. Por isso nós adoramos o Teu nome e estamos aqui totalmente abertos para aquilo que o Senhor quer fazer na vida de cada um de nós, pois confessamos o Senhor como nosso único Salvador, reconhecemos o Senhor como nosso Senhor amado. Por isso o Senhor tem poder, o Senhor tem toda a autoridade sobre a nossa vida. Nós nos submetemos e nós nos entregamos em obediência, em amor e em total respeito ao Senhor e à Tua gloriosa presença, Jesus. Seja engrandecido o nome do Senhor, que o Senhor cresça e que eu diminua, e que a vontade do Senhor prevaleça na vida de cada um de nós. É o que nós te pedimos, Senhor, de coração aberto para a Tua glória. Amém. Graças a Deus. Glória a Jesus. Dizem por aí que religião e futebol e política não se discute. E realmente, em algumas ocasiões, quando você começa a falar de um desses assuntos, os ânimos podem se exaltar e realmente virar uma discussão ou até uma briga. Eu me lembro algumas vezes que algumas pessoas começaram a falar perto de mim tantas bobagens a respeito de fé, a respeito de Deus, que eu tive que me conter para realmente não brigar, ouvindo falar tantas bobeiras a respeito de Deus. Tem pessoas que começam a falar tanta bobagem a respeito de Jesus, a respeito da fé, a respeito da Bíblia Sagrada, que dá vontade da gente abrir a cabeça da pessoa e enfiar a verdade lá dentro de qualquer jeito, à força, mas só Deus pode tocar, só Deus pode convencer. Porém, religião deve ser discutida, mas da maneira coerente, da maneira correta. Eu penso que se nós queremos debater religião, nós devemos ter como principal motivo, como principal conteúdo desse debate, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, que nada mais é do que o livro inspirado por Deus a homens santos que escreveram esta palavra
totalmente guiados pelo Espírito Santo. Não há um outro livro que fala mais sobre Deus, sobre suas obras, sobre seu caráter, seus atributos, do que a Bíblia Sagrada. Então, se nós queremos aprender sobre religião com base na Bíblia Sagrada, então nós devemos sim debater, discutir com o coração aberto para aprender. Uma grande inverdade que talvez muitos aqui já ouviram dizer é a seguinte: todas as religiões levam a Deus. Quem já ouviu esta frase? Isso é quase um ditado popular. Todas as religiões são boas, todas as religiões levam a Deus, todas as religiões no final de tudo vão salvar e são a mesma coisa. A Bíblia é contrária a essa cultura popular. A Bíblia diz que não é assim. O próprio Senhor Jesus, quando veio ao mundo, e já existiam na sua época centenas de religiões, o que foi que ele disse? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não disse eu sou um dos caminhos. Ele disse eu sou o caminho. Só tem um caminho, e o caminho é Jesus Cristo. Ele disse eu sou a verdade. Não existem muitas verdades, a verdade é Jesus Cristo. Eu sou a vida, disse Jesus. E completando João 14,6, ele disse: ninguém vem ao Pai, senão pela religião tal. Foi isso que ele disse? Ninguém vem ao Pai, senão por mim, disse Jesus. Então, quem nos leva a Deus não é uma ou outra religião. O caminho que nos leva ao Pai é Jesus Cristo. Ele é o Salvador, Ele é o único mediador entre nós e Deus. Só Jesus pode salvar. Por isso nós nunca defendemos aqui neste altar, e nunca vamos defender aqui neste púlpito, placa de religião, placa de igreja. Nunca vamos defender aqui que uma ou outra igreja é melhor, ou salva, ou essa, a nossa é que é boa. Não. Quem é o Salvador é Jesus Cristo. Quem é bom é Jesus Cristo. Quem nos leva ao Pai é Jesus. Quem perdoa os meus pecados e os teus pecados é Jesus Cristo. Só a Ele nós servimos, só a Ele nós adoramos, só ao Senhor nós nos submetemos. Então o que é religião? A palavra religião, que literalmente significa religar-se, tornar-se ligado novamente a Deus, porque o homem estava desligado de Deus. É como se, hoje de manhã eu usei um exemplo aqui, como se tivéssemos um abajur aqui no altar. Vamos supor que este pedestal é um abajur. Se não tiver ligado o abajur numa tomada, a lâmpada vai estar apagada. Mas quando ligarmos o abajur numa tomada de energia, a lâmpada vai se acender. Nós estávamos desligados de Deus, por isso a nossa lâmpada espiritual estava apagada, estávamos mortos espiritualmente. Mas em Cristo Jesus, quando nos convertemos a Deus, crendo no Evangelho, nos arrependendo dos nossos pecados, sendo batizados nas águas, conforme Jesus ensinou, nós fomos colocados de novo na tomada de Deus, nós fomos religados ao Criador, e então a nossa lâmpada espiritual foi reacesa, porque a glória de Deus passou a brilhar novamente na nossa vida. Então religião significa isso, estar religado a Deus, porque o ser humano, a humanidade, desde Adão e Eva lá no paraíso, quando eles pecaram, o homem estava desligado de Deus. O homem estava perdido e separado do Senhor por causa dos seus pecados.
Mas em Cristo nós fomos reconciliados, nós fomos religados ao Pai Celestial, Criador dos céus e da terra. Então agora eu e você somos religados a Deus pela fé em Jesus Cristo. Isso é religião. Deixa eu perguntar aqui, quem está religado a Deus, está ligado no Senhor pela fé em Jesus, e a sua lâmpada está acesa, a sua lâmpada está brilhando na presença de Jesus? Dê um glória a Deus, se você tem esta religião que é Jesus no seu coração. Amém? Então religião significa religar-se, e religião de uma forma prática, é o conjunto de crenças e de hábitos que nós temos no nosso relacionamento com Deus. E eu quero observar com você o que a palavra de Deus nos diz, nestes textos que lemos e em outros também, a respeito de religião. Como é a religião pura e verdadeira diante de Deus? 3 coisas são citadas aqui na palavra de Deus, inspirado pelo Espírito Santo ao apóstolo Tiago. No verso 26 nós lemos: se alguém se considera religioso ou religiosa, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. Primeiro ponto, para que realmente a nossa religião seja pura e verdadeira diante de Deus. Primeiro ponto, refrear a nossa língua. Refrear a nossa boca. Irmãos, isso é muito sério. A Bíblia está dizendo exatamente isso que lemos. Quem se julga, quem se considera religioso, quem se considera crente, cristão de verdade, mas não refreia a sua língua, está enganando a si mesmo, sua religião não tem valor algum. Irmãos, isso significa que eu e você podemos estar aqui todo domingo, toda terça, célula na quarta ou na quinta, sexta também no culto, sábado com os jovens, podemos estar nas vigílias, nas orações da manhã, projeto de vida 7 dias consecutivos, podemos ir para o encontro, escola de líderes, reencontro e tal, congresso MDA no final do mês, mas se não refreamos a nossa língua, tudo isso não tem valor algum. Podemos dar o nosso dízimo no altar, tomar a ceia do Senhor todos os meses, mas se não refreamos a nossa língua, esta religiosidade não tem valor. Olha como refrear a língua é importante. E no mesmo livro, na mesma carta do apóstolo Tiago, a Bíblia diz no capítulo 3 que a língua, ela é fogo, e ela é inflamada pelo inferno. A língua é inflamada pelo inferno. Por isso é que nós precisamos refrear a língua. Por isso é que nós precisamos, muitas vezes, nos calar, fechar a boca. Muitos pecados que destroem o ser humano são pecados relacionados com a fala, com a língua. Maledicência, que é falar mal dos outros. Tem gente que não consegue parar de falar mal dos outros. Maldições, pessoas usando a sua boca para lançar maldições sobre si mesmo ou sobre os outros. Ah, eu sou um fraco. Ah, eu sou perdido mesmo. Ah, eu não tenho força. Ah, eu sou um coitado. Ah, você é um coitado. Você é um verme. Você é isso, é aquilo. Tantas vezes estão usando a boca para amaldiçoar. Mentiras. Tem gente que não consegue refrear a língua e parar de mentir. Tem gente que não consegue refrear a língua
dentro da própria família e vivem ofendendo e agredindo verbalmente sua esposa, seu marido, seus pais ou seus filhos. E na igreja muitas vezes a pessoa usa a sua boca para cantar, para orar a Deus, mas na sua casa ela não controla a língua e xinga, fala palavrão, ofende a família, fala aquilo que não devia. Aí eu pergunto para você, uma pessoa que age assim, vamos ser sensatos, adianta qualquer religiosidade que a pessoa pareça ter na igreja ou na célula? Está enganando a si mesmo. Está enganando a si mesmo, diz a Bíblia, sua religião não tem valor algum. Se não aprendeu a refrear a língua, se não parou de xingar, se não parou de amaldiçoar, se não parou de usar a língua até para idolatria, porque tem gente que se converte, se batiza, reconhece Jesus como o único Senhor da sua vida, mas continua diariamente, muitas vezes por dia, falando, Nossa Senhora. Eu não tenho uma senhora, eu tenho um só Senhor, que é Jesus Cristo. Então às vezes até no automático a pessoa está lá usando a sua boca de maneira errada. Palavrões, mentiras, maledicências, falando mal dos outros. Vive se envolvendo em contendas, acusando os outros, murmurando. Irmãos, refrear a língua é o primeiro ponto de uma religião pura e verdadeira diante de Deus. Quem não refreia a sua língua, religiosidade mentirosa. Em segundo lugar, a Bíblia diz no versículo 27, a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada, é esta. Nós precisamos entender uma coisa, irmãos, muitas vezes a religiosidade das pessoas é só uma aparência para os outros verem. Tem gente que a religião dele é só aparência para as pessoas dizerem, olha que pessoa religiosa, vai à igreja todo domingo, leva a Bíblia, ó que religiosidade, dá o dízimo. Mas o que importa não é que as pessoas nos julguem religiosas e nos julguem alguém que anda com Deus. O que importa é o que Deus vê e o que Deus aceita como puro e verdadeiro aos olhos do Senhor. E o versículo 27 diz, a religião que Deus, o nosso Pai, aceita, aprova como pura e imaculada, sem mancha, é esta. O segundo ponto então está aqui, cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades. Cuidar de pessoas desamparadas, necessitadas em suas dificuldades ou necessidades. E a Bíblia coloca aqui dois grupos de pessoas que são muito protegidas por Deus. Em toda a Bíblia você lê que Deus cuida dos órfãos e das viúvas de uma forma especial. Por serem desamparadas na questão familiar, essas pessoas, esse grupo de pessoas órfãos, aqueles que perderam pai e mãe, e viúvos ou viúvas, Deus tem um cuidado muito mais próximo, um cuidado muito mais íntimo. É claro que também existem critérios até para ser considerados órfãos ou viúvas. Não adianta eu dizer assim, eu tenho 70 anos, eu sou órfão. Naturalmente, com essa idade, todo mundo vai ser órfão. Mas jovens, menores de idade, que perderam pai e mãe, e são desamparados, Deus tem um olhar muito mais próximo e um cuidado muito melhor, e Deus exige que sejam cuidados de uma forma mais próxima. Viúvas, pessoas verdadeiramente desamparadas, que não têm respaldo familiar. Na Bíblia,
na carta de Paulo a Timóteo, deveriam ser ajudadas pela igreja as viúvas com mais de 60 anos de idade. As menores, a Bíblia diz que elas se casariam de novo, mas as viúvas idosas eram amparadas pela igreja. Agora, não só apenas viúvas ou órfãos que precisam ser cuidados em suas dificuldades. Todos nós podemos passar por dificuldades. Quantas pessoas na igreja, irmãos, são órfãos, espiritualmente falando, que não tem um discipulador, não tem um conselheiro, não tem um pai ou uma mãe na fé, próximo dele ou dela, nos momentos de dificuldade, para caminhar juntos, para orar por aquela pessoa quando ela passa por dificuldades. Acontece muitas vezes na igreja que um membro ou uma pessoa da nossa igreja ou de qualquer igreja, isso é comum em todos os lugares, às vezes a pessoa está passando por uma grande dificuldade e ninguém está nem sabendo disso. Os pastores, os líderes às vezes nem ficam sabendo de certas dificuldades que as pessoas passam. Quantos órfãos tem? Quantas pessoas passando por dificuldades tem? É por isso, irmãos, que nós insistimos nas células. Porque a célula sempre tem um líder e auxiliares, pessoas capacitadas, cheias do Espírito Santo, que vão estar ali mais próximos, como um pai na fé, como uma mãe na fé, como alguém que vai discipular, que vai cuidar da pessoa em suas dificuldades. Ah, pastor, mas o líder da célula não é um pastor, ou é uma pessoa imperfeita, é uma pessoa que tem falhas também. Irmãos, todos nós somos imperfeitos e temos falhas. Quem é perfeito e nunca pecou no nosso meio? Só tem um aqui no nosso meio que nunca pecou, e que é 100% perfeito. E não é o pastor Valério, é o Senhor Jesus que está aqui no meio de nós, que anda no meio da igreja, que é o cabeça da igreja. Só Ele nunca falhou, só Jesus. Mas a célula é uma bênção por isso, porque cada pessoa passa ou pode passar por dificuldades. E o que a célula faz? Se aproxima. Quando identifica a dificuldade, ajuda, ora junto, se mobiliza, luta para ajudar a pessoa a vencer as suas dificuldades. Então, religião pura e verdadeira diante de Deus é cuidar das pessoas em suas dificuldades. Deus nos chamou para cuidar de pessoas, recuperar pessoas. Alguém que está em dificuldades, ajudarmos a levantá-lo, ajudarmos a colocar essa pessoa de pé. Isso é religião, é estender a mão para o que está caído, é amar o que está em dificuldades e ajudá-lo a se levantar. Religião pura e verdadeira diante de Deus é cuidar daqueles que estão em dificuldades. Cuidar, amar. E em terceiro lugar, a Bíblia fala que também a religião aceitável e considerada pura diante de Deus é não se deixar corromper pelo mundo. Não se deixar corromper pelas coisas do mundo. Irmãos, o mundo tenta nos envolver e nos atrair de tal maneira a ponto de nos corromper moralmente, espiritualmente, familiarmente. O mundo tenta tirar os princípios de fé, o caráter do cristão. O mundo tenta nos envolver e às vezes, com o passar do tempo, muitas pessoas na igreja
que já conhecem a Bíblia, que já são religiosas, muitas vezes com o passar dos anos, essas pessoas vão se corrompendo ao invés de melhorar. O mundo vai entrando no coração da pessoa e ela vai entrando num embaraço espiritual, entrando numa vida de pecado, de frieza, que não deveria estar. Às vezes o mundo vai corrompendo a fé, os princípios do cristão, e ele vai esfriando na fé. Jesus disse em Mateus capítulo 24, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Quantas pessoas esfriaram na fé? Eram fervorosos numa época, mas foram esfriando, foram se tornando mornos, e Jesus disse que os mornos serão vomitados da sua boca. A pessoa foi ficando morninha, até que ela esfriou, está totalmente gelada na fé, não tem mais paixão por Jesus. O mundo foi corrompendo, o mundo foi desanimando. Quantas pessoas numa época eram apaixonadas por Jesus e trabalhavam e se envolviam no reino de Deus, na obra de Jesus com todo amor, mas foram se esfriando, foram se desanimando e hoje não se envolvem mais. O mundo vai corrompendo. Irmão, sexta-feira, estávamos vindo para a igreja e eu e a pastora Débora comentamos assim, hoje certamente não terá muitas pessoas no culto, porque a grande maioria da igreja esteve participando do culto da virada no dia 31, e depois 7 dias consecutivos no projeto de vida, que foi tremendo, foi glorioso. Quem participou, irmãos? Culto da virada, projeto de vida. Quem participou e recebeu o mover de Deus na sua vida, diga glória a Deus. Aí estávamos vindo sexta-feira e havíamos anunciado que seria um culto de adoração e de agradecimento a Deus por tudo que Ele tem feito nesses dias e neste início de ano na igreja, e comentamos exatamente isso. Acredito que não teremos muita gente, acredito que poucos irmãos estarão aqui. E para nossa surpresa, irmãos, tinha muita gente aqui na sexta-feira para louvar, para agradecer, para adorar a Deus. E nós ficamos surpreendidos, e eu fiquei muito feliz ao ver que tem muita gente sedenta por Deus, mesmo depois de 8 dias consecutivos praticamente, culto da virada e 7 dias de projeto de vida, todo dia louvando a Deus, todo dia orando, apresentando seus projetos no altar. Depois de 8 dias, ainda no 9º dia consecutivo, tinha muita gente aqui com sede por mais de Deus, com sede pela graça de Deus, e foi um derramar também. E eu fiquei muito feliz ao ver como existem pessoas que querem a cada dia mais de Deus, mais do Senhor, porque as coisas do mundo não corrompem, os prazeres do mundo não nos atraem. O nosso desejo, a nossa sede é por Jesus, é por fazer a vontade do Criador, é por estar na presença do Salvador. Como é gostoso isso! Então, religião pura e verdadeira inclui essas 3 coisas: refrear a língua, cuidar de pessoas e recuperá-las, e não se corromper com o mundo. Refrear a língua, cuidar dos outros e cuidar de si mesmo para não ser corrompido pelo mundo. Diga comigo: a religião pura e verdadeira aos olhos de Deus é refrear a língua, cuidar dos outros e cuidar de mim mesmo para não me contaminar com o mundo. Isso é religião pura aos olhos de Deus.
Agora nós encontramos na Bíblia, e eu quero ler um destes com você, em João capítulo 8, de religiosidade falsa, religião fingida. Vamos ler João capítulo 8, a partir do primeiro versículo. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 1 em diante. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que ouviram foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só, com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: Eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. Nós podemos observar claramente neste texto o que é uma religião falsa, o que é apenas religiosidade morta, sem vida com Deus. No versículo 3 a Bíblia fala que os mestres da lei e os fariseus, ou seja, os mais religiosos de Israel na época de Jesus, chegaram até diante do mestre, levando uma mulher que havia sido pega adulterando. Empurraram aquela mulher até Jesus, e cada um deles, mestres da lei, fariseus, cada um deles com uma pedra na mão, uma pedrona na mão. E aí empurraram aquela mulher diante de Jesus, e disseram: Mestre, a lei de Moisés manda apedrejar aqueles que forem pegos no ato do adultério, como esta mulher foi. E tu, o que dizes, Jesus? Mas qual era a intenção desses mestres da lei e fariseus? A intenção, como está escrito no versículo 6, era usarem aquela situação como uma armadilha para acusarem Jesus. Eles não refriavam a sua língua, eles não estavam ali para aprender com Jesus, eles estavam ali para acusar. Eles usavam a sua boca para acusar, eles estavam acusando uma mulher pecadora, e eles queriam achar um motivo para acusar Jesus. Eles não estavam se importando em adorar a Deus, em obedecer a palavra de Deus de verdade, não. Eles estavam apenas ali para acusar, para condenar, para atirar pedras. Quantas vezes, irmãos, e eu falo isso com muita dor no coração, eu vejo pessoas que estão na igreja, que são religiosas, mas que têm uma língua
tão afiada para o mal, para a maledicência, para a murmuração, para a acusação, para críticas, não refreiam a sua língua, gostam de usar a língua como uma faca afiada para atingir os outros. Religiosidade morta. Aqueles escribas, fariseus, mestres da lei, eles estavam ali só para acusar, só para usar a boca de maneira errada. E outro fator que mostra uma religião morta que eles tinham, apenas uma religião baseada no formalismo. Eles não estavam importando-se em adorar a Deus, eles queriam matar uma pessoa. Aquela mulher que foi apanhada no ato do adultério, como qualquer outro pecador, é uma pessoa que precisa de ajuda, que precisa de oração, que precisa de conversão, de arrependimento. Qualquer pessoa apanhada em pecado, Jesus ensinou claramente em Mateus capítulo 18, só não lê, só não aprende quem não quer. Jesus disse que qualquer pessoa pega no pecado deve ser chamada para perto, e você e a pessoa sozinhos, sem falar para mais ninguém, sem envolver mais ninguém, tente ganhar o irmão, ore, converse, ensine, estenda a mão, cuide da pessoa para que ela seja restaurada. Cuidar de vidas, levantar pessoas é a religião pura e verdadeira, mas a religiosidade morta leva a pessoa a querer matar os outros. Aqueles mestres da lei e fariseus, cada um com uma pedra na sua mão, estavam apenas esperando o início do apedrejamento para matarem aquela mulher. Olha aqui, preste atenção, eu já vi tantos crentes matando pessoas, irmãos. Não apedrejando literalmente, não com um tiro matando literalmente, mas matando a pessoa no ministério, matando a pessoa na igreja, de tanto criticar, de tanto acusar, de tanto murmurar, de tanto fazer contendas. Como tem pessoas religiosas que são boas para matar cristãos. Se vê alguém em pecado, se vê alguém em dificuldade, ao invés de cuidar, ajuda a afundar a pessoa ainda mais. Espalha o pecado da pessoa, esparrama o pecado dos outros, ao invés de chamar e dizer: meu irmão, minha irmã, eu quero te ajudar. Você sabe que isso não está certo, mas eu quero estar do teu lado e te ajudar. Religião pura e verdadeira é cuidar das pessoas e recuperá-las em suas dificuldades. Religiosidade falsa e hipócrita é acabar de empurrar no precipício e matar a pessoa espiritualmente. Tem tanta gente matando outros. Isso é difícil, irmãos. Parece que tem crentes velhos na fé, que ao invés de melhorarem, eles se tornam tão críticos, ou eles se sentem tão santos, que todo mundo para ela é pecador, é perdido, está errado. A crítica, o julgamento está acima de qualquer coisa na vida de alguns cristãos. Se tornam muito santarrões, mas não ajudam mais a recuperar pessoas, ajudam a afundar pessoas. Não se importam mais em levantar, só querem acusar ou criticar.
Irmãos, nós não matamos apenas pessoas quando damos um tiro ou colocamos a pessoa num caixão. Nós matamos quando nós odiamos, quando nós aborrecemos, quando nós não ajudamos levantá-las. A primeira carta do apóstolo João, no capítulo 3, a Bíblia diz assim. 1 de João, capítulo 3, versículo 15. Quem odeia seu irmão é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. Quem odeia seu irmão, e essa palavra literalmente ao pé da letra, ela significa quem aborrece-se, quem se ressente. Estar aborrecido continuamente com o irmão. Odiar é assassinato. E tem tantas pessoas na igreja que odeiam. Eu não gosto do fulano, da fulana. Tem tanta gente que não se bicam no mesmo ministério, não se cumprimentam. Eu quero perguntar para essas pessoas, como é que vão morar no céu juntos? Ah, pastor, o céu é muito grande, eu vou ficar num lado, a pessoa vai ficar no outro. Os assassinos não vão ser salvos. A Bíblia diz isso. Quem odeia seu irmão é assassino, e nenhum assassino tem a vida eterna. Como é que vão caminhar juntos assim? Tem gente matando outras pessoas na fé. E nós vemos também neste texto de João capítulo 8, que Jesus diz para aquela mulher em seguida, vá e não peques mais. Porque ter uma religião, mas continuar vivendo no pecado, corrompido pelo pecado, estar na igreja, mas continua com o seu vício, continua com a sua prostituição, continua com o seu adultério, continua com a sua mentira, continua com a sua fofoca, continua com tantas coisas erradas, corrompido pelo mundo, continua na frieza, continua no pecado, está corrompido pelo mundo. É religiosidade falsa. Jesus diz para aquela mulher, eu não estou aqui para te condenar, mas vai e não peques mais. Isso é religião pura e verdadeira. Irmãos, Deus nos chama a uma religiosidade verdadeira, refreando a língua, cuidando de pessoas e cuidando de nós mesmos para não nos corrompermos com o mundo. Sabe o que é? Em que se resume tudo isso? Amor. Religião verdadeira se resume em amar de verdade. Amar a ponto de refrear a língua, porque se eu amo os meus irmãos, eu não vou abrir a minha boca para acusar, para falar mal, para criticar. Quando eu amo os outros, eu não falo mal daquelas pessoas. Amar as pessoas mais fracas a ponto de cuidar deles e ajudá-los a se levantar. Quando eu amo, eu quero recuperar, eu quero ajudá-los a se levantar, e eu não quero apedrejá-los até a morte. E amar a Deus acima de tudo, a ponto de não ser atraído pelos prazeres do mundo. Amar de todo o coração o Senhor, que o maior prazer é Deus e não o mundo. Religião pura e verdadeira é isso. É amar os nossos irmãos, é amar os fracos e desamparados que precisam ser cuidados, e é amar a Deus acima de tudo. E eu quero encerrar lendo na Bíblia um exemplo de como nós devemos nos comportar e proceder. Eu quero abrir a Bíblia com você em Marcos, no capítulo 2, para lermos este versículo.
alguns versículos aqui, Evangelho de Marcos, capítulo 2. Mas eu preciso da ajuda de 5 irmãos, jovens ou homens. Corram aqui para frente rapidamente. 5 irmãos. 5 homens ou jovens. Venham aqui, fiquem aqui embaixo por enquanto. Mas vamos lá, já tem 1, 2, precisamos de mais 3. Por favor, quem se dispuser, venha aqui. Em Marcos, no capítulo 2, a Bíblia diz assim no versículo 3. Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava, e pela abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Quem de vocês pode ser o paralítico aqui para nós? Representar o paralítico. Você, então, deita ali no chão, como se você estivesse numa maca, Lucimar. E os 4 amigos do paralítico, como no texto que nós lemos, havia um paralítico, Jesus estava pregando a palavra numa casa, e o lugar estava tão lotado, que não tinha como entrar ali onde Jesus estava. E aqueles 4 amigos queriam levar o paralítico diante de Jesus, porque acreditavam que Jesus iria restaurá-lo, Jesus iria curar aquele paralítico. E então os 4 amigos não conseguiram entrar pela porta, o lugar estava repleto. Eles pegaram o paralítico na maca, podem pegar o paralítico com bastante cuidado, e subiram no telhado. Sobem com a cabeça para frente que é mais seguro. Abriram uma brecha no telhado, acima de Jesus, e desceram o paralítico até Jesus. Aguenta um pouco aí, está muito pesado? Imagine o esforço deles, irmãos. Está difícil para os 4 aqui segurar o Lucimar. Você está pesadinho também, né, irmão? Podia ser um paralítico mais levinho, né, mas... Imagina o esforço daqueles amigos do paralítico ao subir no telhado, irmãos. Não tinha uma escadinha como essa. Eles subiram no telhado, eles abriram um buraco no telhado, eles amarraram o paralítico, uma corda na maca do paralítico, e foram descendo até onde Jesus estava. Vai descendo o paralítico então aqui, coloca ele no chão, como se fosse no lugar onde Jesus estava. E eles colocaram o paralítico ali diante de Jesus. Irmãos, aqui nós vemos o que é religião verdadeira. É disposição em ajudar aquele que precisa de ajuda. Os 4 amigos estavam bem. Os 4 amigos não precisavam de nada para eles. Mas eles levam o paralítico até Jesus. E a Bíblia diz aqui, e nós podemos glorificar o Senhor, porque a Bíblia diz que vendo a fé que eles tinham, que os amigos do paralítico tinham, Jesus se moveu e Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Religião verdadeira, irmãos, disposição em ajudar quem está caído, ajudar quem precisa de um milagre de Deus. Religião verdadeira não se corrompe com o mundo, está limpo, está santo, está perdoado diante de Deus. Jesus olha para aquele homem e diz: Filho, os teus pecados estão perdoados. Isso é religião pura. Mas imediatamente se manifesta a religiosidade morta entre as pessoas que estavam ouvindo Jesus. Irmãos, não é de se admirar que hoje existam pessoas assim, porque ouvindo o próprio Jesus naquele dia, o próprio Jesus estava pregando ali, e a Bíblia diz que alguns entre o povo começaram a pensar assim: quem é esse que está falando que o pecado dele está perdoado?
Quem ele se julga ser? Quem é esse tal Jesus para dizer que o pecado está perdoado? Quem é ele para perdoar pecados de alguém? Religiosidade morta, julgando o próprio Jesus. Estavam julgando e murmurando diante de Jesus, irmãos. Olha como o espírito demoníaco da religiosidade impede a pessoa de reconhecer que Deus está presente, que Deus está operando, que Deus está agindo. Mas a religiosidade morta, a religiosidade falsa se manifestou. E Jesus imediatamente, percebendo aquilo, ele disse: e para que vocês, seus religiosos mortos, saibam que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados, eu te digo, paralítico, levanta, toma a tua cama e vai para a tua casa. E o paralítico foi curado, porque Jesus opera. Religião verdadeira é crer em Jesus de coração. Jesus levanta o paralítico, e aquele homem foi milagrosamente curado. Aquele paralítico foi restaurado por Jesus. Isso é o que Deus quer fazer no nosso meio. Quando alguém acredita que pode ajudar o próximo a se levantar, mesmo que essa pessoa já está na igreja há anos, mas precisa de ajuda, quando alguém se mobiliza, Deus opera, Deus restaura, Deus faz uma grande obra. Quantos estão dispostos a ajudar, recuperar pessoas para Jesus, perdidos lá fora e crentes com problema aqui dentro? Quem quer ajudar a recuperá-los, fica de pé diante do Senhor. Vamos aplaudir o Senhor por esses irmãos abençoados. Muito obrigado. Agora o paralítico vai embora andando, ninguém mais precisa carregá-lo na sua maca. Irmãos, isso é religião verdadeira. É amar pessoas, amar a ponto de refrear a língua, a ponto de cuidar dos que necessitam, e a ponto de não se corromper com os pecados do mundo. Alguém precisa de ajuda da parte de Deus hoje aqui? Eu quero orar por você que precisa de muita ajuda. Você que talvez esteja na mesma condição daquele paralítico. Fisicamente você anda, tuas pernas estão boas, você está saudável, mas espiritualmente você não aguenta mais a opressão, não aguenta mais a enfermidade, a dor. Precisa muito da ajuda de Deus e não consegue se levantar sozinho. Precisa de amparo, de ajuda, como um órfão, como uma viúva, exatamente como aquela mulher pecadora, que não precisava de mais pedradas, precisava de perdão, como aquele paralítico que não precisava de indiferença, mas precisava de ajuda. Se você precisa de ajuda, vem aqui para frente, eu quero orar por você agora. Vem, todos aqueles que precisam de ajuda, dê um passo aqui à frente, rapidamente, venham. Nós queremos orar por vocês. Venham.